A lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais requintado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o só interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela destrói as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrepujando sua humanidade, ama com imenso amor seus irmãos em sofrimentos. Feliz daquele que ama, porque não conhece a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das tumbas vazias e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que, no seu instinto, o homem tem apenas. Eu disse que, no seu início, o homem tem apenas instintos. Aquele, portanto, que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Para avançar em direção à meta, é necessário vencer os instintos em benefício dos sentimentos, isto é, aperfeiçoá-los, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles trazem consigo o progresso, como a glande contém o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que seus instintos, que libertando-se aos poucos da sua crisálida, permanece escravizado aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho do presente, e mais do que os bens terrestres. Ele vos levará à gloriosa elevação, e então, que entendendo a lei de amor, que une todos os seres nela, encontrareis as suaves alegrias da alma, que são prelúdio das alegrias celestes. Lázaro Paris, 1862. Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui com o Espírita Centelha Divina, com mais uma palestra para o nosso público. Antes, a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo. Ante a exposição da verdade, não te esquive a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde. Escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, e se não descerrares o coração para o que o teu sentimento mergulhe na caridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos
à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos a algo ou algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo gentil, é claro, na observação, considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida, ou da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Paulo. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos então fazer a oração para logo o nosso irmão Evandro fazer a sua palestra. Levemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo por toda a humanidade, nesses dias de transição, para que todos nós tenhamos força de vencer todos os obstáculos, porque não estamos só. Jesus não nos deixa órfãos. Sejamos firmes e fortes e confiemos em Jesus, esse nosso irmão, Filho de Deus. Então, meus irmãos, rogamos ao Pai a sua bênção e elevemos os pensamentos aos planos superiores, repetindo a oração que Jesus nos ensinara. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Agora, meus irmãos, que Deus ilumine nosso palestrante e vamos todos ouvir a lição desta noite que ele vai nos trazer. Olá, meus irmãos. Eu estou aqui mais uma vez atendendo ao convite da casa de vocês para apresentar o tema Jesus em casa de Zaqueu. Eu me chamo Carlos, sou trabalhador do Centro Espírita Semeadores do Amor, que fica em Lauro de Freitas, aqui no estado da Bahia. E é com muita satisfação que atendemos esse convite. Então vamos inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir aos nossos irmãos de luz que possam nos auxiliar, que possam nos iluminar para que o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Que a paz e o amor esteja com todos nós. Que assim seja. Então, esse tema, Jesus em casa de Zaqueu, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele também está no livro Mulheres do Evangelho e Outros Personagens, então, do autor Robson Pinheiro e pelo Espírito Estevão. Então, um desses outros personagens que foram abordados nesse livro é justamente Zaqueu. Então, nós vamos trabalhar esse tema com vocês aqui. Então, inicialmente, vamos ler o texto evangélico, o que está no texto que inspirou toda essa nossa conversa.
Então, nós vamos a Lucas, né, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, e que está assim: E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, e ele era um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da multidão, porque ele era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o muito alegre. Vendo isso, todos o murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver fraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus então lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Então é uma passagem que aparentemente trata de uma coisa do dia a dia, do cotidiano do dia a dia daquelas pessoas. Mas vamos tentar visualizar, né, todo o cenário, né, em que se passou essa passagem. Então, primeiramente, vamos pensar nos tempos, né, naqueles tempos. Como é que eram aqueles tempos lá nessa região? Então, a gente pode imaginar uma região pobre, né, uma região com muitas pessoas em dificuldades econômicas, uma região oprimida por um invasor. Os romanos tinham dominado toda aquela região, e uma região em que havia uma forte presença da religião, da religiosidade, e que era uma rede de pessoas, de sacerdotes de vários níveis, e que eram sustentados através dos impostos, né, das doações que o povo praticamente era obrigado a fazer. Então, o que a gente pode imaginar? Dificuldade econômica e toda essa situação de pobreza e de dominação estrangeira, isso tudo cria o quê? Insatisfação. Então, aliada às dificuldades econômicas, havia uma grande insatisfação do povo com aquela situação em que eles viviam. E essas dificuldades e insatisfações geram o quê? Conflitos. Então, volta e meia surgiam conflitos entre os próprios judeus e um pouco mais raramente entre os judeus e os romanos, porque os romanos tinham uma força, um poderio militar muito grande que não era acessível aos judeus enfrentarem. Então havia toda uma dificuldade, né, de todo aquele povo sobreviver e viver nessas condições. Então havia, o que nós podemos dizer, uma palavra assim mais emblemática, havia um desconforto social naquela época, naquela região. E isso não é muito difícil da gente imaginar, porque nós temos hoje, né, se a gente olhar hoje em muitos lugares do mundo, né, próximo e longe da gente, nós vemos as sociedades também passando por desconfortos sociais. Ainda hoje nós temos muito problema econômico, muitas insatisfações, principalmente das massas mais pobres. E eles, lá naquela época, nós temos que entender também que havia um sentimento assim de que estava por vir um Salvador, né? Um Messias, um Salvador. E isso mexia com o povo judeu. Só que eles imaginavam um Salvador guerreiro, alguém que viria para libertá-los do domínio romano. Não imaginavam que viria
um Messias falando de amor, pregando o mundo espiritual e pregando o entendimento entre as nações. Muitos dos judeus naquela época previam a chegada de um Messias libertador. Então esse era o clima daquela época. E a história de Zaqueu, inserida nesse mesmo cenário, não era diferente de muitas das pessoas que viviam lá, com uma diferença, que a posição social de Zaqueu, econômica, era uma posição em que ele não tinha problemas econômicos, né? Ele era um homem rico, e ele era um homem rico através de quê? Através da exploração do pagamento dos impostos. Ele era um publicano. O publicano naquela época era aquele que fazia a arrecadação dos impostos, que cobrava os impostos. Só que na maneira como eles trabalhavam naquela época, ele tinha a obrigação de dar uma quantidade de impostos para Roma, né? E o restante dos impostos ele embolsava. Então havia um interesse muito grande deles nessa atividade, porque era uma possibilidade de enriquecimento. Eles, na verdade, eles tomavam muito mais impostos da população do que aqueles que eram remetidos aos dominantes. Então ele vivia disso e enriquecia com isso. Mas, ao mesmo tempo em que ele enriquecia, Zaqueu, o homem Zaqueu, né, o ser Zaqueu, que é um ser dotado também de espírito, dotado também de senso crítico, Zaqueu, ele tinha uma insatisfação pessoal também com a situação em que ele vivia. Ele não se sentia confortável naquela situação. Zaqueu, ele tinha vamos dizer assim, um germe, né? alguma coisa que despertava o seu desabrochar moral, em que ele não se sentia bem, não se sentia satisfeito naquelas condições. Ele tinha os seus dramas pessoais, né? Ele tinha na cabeça assim, como que um remorso, vamos dizer assim, de ser rico, mas de uma forma ilícita, uma forma de exploração. Recebia, né, a todo momento a insatisfação das pessoas para com ele, para com as suas atividades. Os publicanos naquela época eram pessoas que eram tratados como assim, párias, né? Eles não eram considerados como pessoas dignas, né? Porque recolhiam impostos para os romanos. Aliado a isso, ele tinha também uma insatisfação familiar. Ele como uma família rica, tinha uma esposa, filhos, e uma esposa bastante materialista, quer dizer, bastante interessada nos bens, em ter, em possuir, naquela vida mesquinha que os ricos, né, levavam naquela época e que levam na maioria das vezes. E isso incomodava Zaqueu, porque ele não via futuro nisso, ele só via cada vez mais gastos, mais insatisfações, mais mesquinharias. Ele não via isso com bons olhos, então isso o incomodava. Então o seu relacionamento familiar não era um relacionamento bom, não era um relacionamento baseado no sentimento, na amorosidade. Então isso tudo, todo esse clima produzia no homem Zaqueu angústia. Ele tinha também a sua própria angústia, os seus próprios sentimentos de insatisfação. Então esse era, vamos dizer assim, o cenário, né, íntimo daquele homem que naquele dia, ouvindo falar de que o Messias, o Mestre, estava presente, ele foi ver esse mestre, né? Porque lhe falavam tantas coisas boas desse mestre que ele atiçou a sua curiosidade. E lá no íntimo do seu ser, ele sentiu como que um chamamento, alguma coisa o estava atraindo para encontrar aquele Messias, aquele homem diferente que falava de coisas tão interessantes e que
vamos dizer assim, chamava tanto a atenção do povo e das pessoas com quem Zaqueu convivia. Então, naquela tarde, ele foi em busca daquele homem, foi buscar alguma coisa latente que existia em seu peito e que o levava para aquela direção. E vinha Jesus no meio da multidão. Então, Jesus, quando andava, era cercado de pessoas daquela região. E como que eram as pessoas? Como que era esse povo com quem Jesus andava, né? Eram os ricos? Eram os poderosos? Não, não eram. As pessoas com quem Jesus andava eram os pobres daquela época, eram os doentes, eram os estropiados, os necessitados, os oprimidos, né? Os injustiçados, todos aqueles que eram como que colocados de lado pela sociedade, não eram os atores principais daquela sociedade. Então essas pessoas, nesse cenário de insatisfação, nesse cenário de sofrimento, de penúria, abraçavam a mensagem de Jesus como uma coisa que os consolava, né? Então, por isso eles buscavam a palavra de Jesus como um consolo, e também porque Jesus, com o seu magnetismo pessoal, ele conseguia influenciar a todos, e todos se sentiam, né, muito bem, se sentiam com a esperança de dias melhores quando estavam na presença daquele homem. Então, uma multidão sempre grande vinha ao redor de Jesus. E junto com essa multidão de pessoas humildes, pessoas sofridas, também vinham aqueles que buscavam a presença de Jesus, mas com outros intuitos. Então vinham aqueles que eram, vamos dizer assim, aqueles que eram revolucionários, querendo montar alguma coisa que pudesse desafiar o poderio dos romanos, e viam também, vamos dizer assim, os olheiros, né, dos religiosos, né, aqueles que vinham para acompanhar todos os passos de Jesus, tudo o que ele dizia, para ver se pegavam Jesus, inclusive, numa falha, numa vamos dizer assim, num erro que pudesse ser utilizado contra ele. Por quê? Porque a mensagem de Jesus incomodava. A mensagem de Jesus, enquanto ela aliviava, consolava os infelizes, ela incomodava quem estava no poder. E quem estava no poder naquele momento eram os sacerdotes, né? Os religiosos e os seus aliados. Então eles se incomodavam porque eles pensavam com aquela cabeça de um Messias revolucionário que viria alterar a ordem das coisas. E se aliavam aos romanos, né, que os romanos eram, vamos dizer assim, poderio militar naquele momento ali. Os romanos, como estratégia militar, eles dominavam, mas eles deixavam os próprios judeus comandarem os judeus, para que houvesse um melhor entendimento entre eles, e eles ficavam apenas apoiando a classe dominante. E aí então, todo esse séquito acompanhando Jesus, era uma multidão grande, e Zaqueu tentou se aproximar deles. Zaqueu foi tentando chegar perto e teve dificuldade para fazer o contato visual com o mestre, porque Zaqueu era um homem de baixa estatura, e no meio daquela multidão ele não conseguia divisar o mestre. E a estratégia que ele encontrou, ele buscou uma árvore, uma árvore chamada sicômoro, muito comum naquelas paragens, e pensou em subir. Subiu nessa árvore para que pudesse melhor olhar o mestre. E de fato ele conseguiu ter um ponto de visão mais apropriado, e na hora que a multidão veio se aproximando com o Messias, ele fez então um contato visual, ele conseguiu vislumbrar o mestre. E o mestre, num determinado momento, dirigiu para ele o olhar, o fitou, e naquele momento é como se houvesse um estremecimento no ser, né, de Zaqueu, porque aquele olhar o
tocou muito profundamente. Então ele sentiu que aquele Messias, naquele olhar, ele captou todos os seus pensamentos, todas as suas emoções. E aí nós fazemos um parênteses, né, das características, né, de um espírito, né, elevado como Jesus. Então um espírito elevado, um espírito que atinge já um grau de perfeição alta, ele tem uma capacidade de ler, né, todos os seres que dele se aproximam. Ler como? Ler entendendo, né, os dramas emocionais por que passam aquele ser, as suas experiências, os seus anseios, quem é e como está naquele momento aquele ser. Então Jesus baixou, quando ele fixou o olhar em Zaqueu, na mesma hora ele percebeu quem era aquele homem e percebeu que havia algo propício para uma mudança naquele homem, uma transformação. E aí isso, apesar de todas as indicações dizerem que aquele seria um homem que Jesus não se dirigiria, né, porque era um publicano, uma pessoa não benquista na sociedade, Jesus se dirigiu a ele e falou: Zaqueu, desce, te apressa, porque importa que hoje eu pernoite na sua casa. E Zaqueu, com aquela coisa, para ele foi assim um deslumbre, ele ficou, né, assustado, imediatamente desceu e foi tomar as providências necessárias. E aí nós vemos qual foi a reação das pessoas que estavam em volta. Então foi uma reação de espanto. O mestre dirigiu a palavra a um publicano, uma pessoa não grata, uma pessoa não considerada como uma pessoa de bom relacionamento. E Jesus se dirigiu a ele, mais, Jesus disse que iria na casa dele. Então isso já criou assim um mal-estar, né, entre as pessoas, e eles não conseguiam entender por que Jesus estava tendo aquele comportamento. E aí nós pensamos, mas por que o mestre agiu dessa forma? Por que o mestre se dirigiu àquele homem? Por que o mestre efetivamente foi até a casa dele? Então as pessoas não entendiam as estratégias de Jesus. Mas o que Jesus nos disse? Que Jesus ele nos falou que ele não veio aqui à terra para tratar os sãos. Jesus veio à terra para tratar quem? Os doentes, né? Ele era o emérito médico de almas, né? Então Jesus, naquele momento ali, ele viu naquele homem um homem que precisava de auxílio e que tinha condições de uma modificação, de uma transformação. Então ele se dirigiu àquele homem porque era uma oportunidade de, vamos dizer assim, de provocar uma modificação naquele ser que tinha já o germe da mudança, mas precisava talvez de uma motivação, de um incentivo, né? Um empurrãozinho, vamos dizer assim, no português claro. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Então, isso é uma coisa assim, muito emblemática. Jesus na casa de um publicano, uma pessoa que não mereceria o reconhecimento, nem nenhum tipo de importância dado por nenhum judeu. E nós podemos tirar esse exemplo, né, que Jesus deu ali naquele momento para todos nós, né? Porque todos nós somos imperfeitos. Vamos pensar isso. Cada um de nós, eu, vocês que estão aqui assistindo, todos nós temos as nossas imperfeições. Todos nós somos como Zaqueu, cometemos os nossos erros. Zaqueu tinha latente no seu ser a consciência de que não procedia da maneira adequada, porque tomava mais do que devia das pessoas. Então nós também, será que nós, se analisássemos o fundo do nosso ego, se nós fôssemos vasculhar o nosso ser, nós não encontraríamos várias situações em que nós
hoje, né, talvez nos arrependêssemos dos nossos atos, será que nós não cometemos erros? Será que nós não temos atos, atitudes que poderiam ter sido evitadas ou poderiam ser feitas de uma maneira melhor? Com certeza, meus irmãos. Com certeza todos nós temos isso. E se nós não temos esses erros nesta vida presente que nós lembramos, imaginem as nossas vidas pretéritas, né? Todos nós já somos seres de muitas encarnações, de muitas passagens aqui pelo planeta. E a cada passagem nós tivemos erros e acertos. Nós tivemos muitas conquistas, né? Vocês imaginem, hoje somos do jeito que somos e nós estamos no nosso ápice até o momento de desenvolvimento moral e intelectual. Nós estamos aprendendo a cada existência e chegamos hoje aqui nesse momento em que nós estamos nos comunicando. E para trás nós tivemos toda uma série de existências de aprendizado. E a cada uma dessas existências, em seu final, nós estávamos melhores do que estávamos quando iniciamos. Então, de tal maneira que hoje, seguramente, todos nós estamos no nosso melhor ponto de desenvolvimento. Mas, e os erros do passado que foram cometidos? Então, nós temos certos vamos dizer assim, desajustes, certos erros que precisam ser reparados. Então todos nós temos isso, assim como Zaqueu tinha o seu. Então Jesus ir na casa de Zaqueu significa que Jesus está disponível a ir na casa, vamos dizer assim, na casa mental, na casa emocional de qualquer um de nós para nos apoiar também na nossa modificação, na nossa ânsia de nos tornarmos pessoas melhores. Jesus está sempre disponível. Nós é que temos, assim como Zaqueu, que já tinha a ânsia de melhorar, a ânsia de mudar aquela sua vida, que para ele não era uma vida de satisfação, que nós também tenhamos esta mesma ânsia e busquemos a Jesus. Agora, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, o que Zaqueu fala com o mestre? Que ele estaria dando metade de tudo que ele tinha aos mais necessitados, e que se alguma pessoa ele ludibriou, ou ele extorquiu, ou exigiu mais do que deveria, que ele devolveria quadruplicados aqueles recursos às pessoas. Então o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu, com aquela ida do mestre à sua casa, ele teve um amadurecimento moral. Ele percebeu que para que ele realmente pudesse ter uma situação melhor, ele teria que ter também uma atitude, ele teria que ter um comprometimento para que as coisas pudessem mudar para ele. E assim é com todos nós. Então nós que nos intitulamos, né, espíritas ou aqueles que se intitulam cristãos, todos, né, para que sejam realmente seguidores do Cristo, nós temos que seguir realmente aquilo que o Cristo nos ensinou, aquilo que está no seu Evangelho, aquilo que é a essência da mensagem que o Mestre nos passou. E a essência da mensagem do Mestre é amor, é respeito aos nossos irmãos, é humildade, considerarmos todos como irmãos, todos iguais. Então isso, para que a pessoa possa realmente seguir o Cristo, é necessário que a pessoa também se comprometa com esses conhecimentos, né, com esses ensinamentos que o Mestre nos deu. Porque se não houver esse comprometimento, você vai dizer que é cristão, mas não faz aquilo que o Cristo apregou, aquilo que o Cristo nos ensinou. Então esse é um cristão meio fajuto, não é exatamente um seguidor do Cristo. Existem muitas
religiões, né, cristãs, né, existem muitas pessoas com atitudes completamente diferentes, umas com atitudes mais recomendáveis, outras menos recomendáveis, mas a essência do cristão é seguir o ensinamento do Cristo. Então nós podemos utilizar este exemplo de Zaqueu, que através da sua atitude de mudança, de se comprometer com aquela mudança, ele abriu uma nova possibilidade para a sua existência. Então nós também podemos aprender com isso e, aceitando realmente ao Cristo, nos comprometendo em atuar, em termos as atitudes de acordo com a sua doutrina, podemos também melhorar a nossa vida, a nossa situação. E essa passagem do Evangelho poderia, né, parar por aí, que já é grande o ensinamento, mas o que o Espírito, né, Estevão, ele nos passa nessa obra de Robson Pinheiro. Ele passa assim, vários séculos depois, o mesmo, vamos dizer assim, espírito, né, envolvido numa atitude de receber o pedido de uma pessoa, esse espírito agora como um médico, em que estava atendendo pessoas, e a pessoa lhe pediu um donativo porque estava numa grande necessidade. E esse médico diz assim: poxa, mas eu não tenho nada que eu possa lhe dar, não tenho nenhum dinheiro, nada que eu possa lhe ajudar nesse momento. E aí o médico olha para a sua mão e vê o seu anel de médico, né? O anel que todo profissional de nível superior, quando se forma, né, geralmente recebe um anel, ou compra um anel, e esse anel é o símbolo da sua profissão. E esse médico tira o anel e dá à pessoa necessitada e diz para ela: vá, venda esse anel e com esses recursos você resolva essa sua situação. Então veja que desprendimento. O anel é um símbolo, né? O anel é o símbolo de toda aquela dedicação, vamos dizer assim, aquele esforço, né, que a pessoa fez para poder chegar ao nível de médico, né? E ele abriu mão de toda aquela simbologia para ajudar aquela pessoa. Esse médico, segundo, né, o Espírito Estevão, era aquele mesmo Zaqueu reencarnado, né, de séculos e séculos depois, 1900 anos depois. E esse médico é aquele que nós conhecemos na doutrina espírita, né, como Bezerra de Menezes, o nosso amado irmão que tanto atuou, né, pelo movimento espírita brasileiro e tanto ajudou as pessoas humildes e necessitadas. Foi chamado por muitos como médico dos pobres, né, porque tanto que ele auxiliava as pessoas. Então, mas era o mesmo espírito Zaqueu. Então você veja, lá naquela época de Cristo, naquele passo gigante que Zaqueu deu naquele momento para se desvencilhar daquela situação de exploração dos seus irmãos para uma situação de auxílio aos seus irmãos. E a gente vê 1900 anos depois, já bem mais amadurecido pelo conhecimento, né, mais evoluído moralmente, ele ainda atuando em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Então essa é a mensagem, né, que esses livros passam para a gente. Meus irmãos, é importante que nós entendamos que a letra do Evangelho não é uma letra ultrapassada, não é uma coisa que teve validade na época de Cristo e que hoje não tem mais sentido. Alguns até pensam assim, mas é um pensamento totalmente equivocado. O Evangelho é um texto altamente
atualizado pelas nossas circunstâncias. Não porque alguém o tenha atualizado ou tenha modificado as palavras, não. É porque nós ainda, seres humanos, ainda vivemos rodeados das mesmas situações que existiam naquela época de Cristo. Então, se naquela época de Cristo haviam as dificuldades sociais, hoje, 2000 anos depois, nós ainda temos as dificuldades sociais. Se naquela época havia orgulho, havia vaidade, hoje nós ainda temos orgulho e vaidade. Se naquela época homens exploravam homens, hoje ainda nós vemos homens explorando homens. Se naquela época havia miséria, havia dificuldade, nós ainda as temos hoje conosco. Então, mesmo que tenham se passado 2000 anos, as situações ainda são muito parecidas. E por isso a gente pode dizer, o texto do Evangelho é atual, ele é atualizado e cabe perfeitamente na vida de todos nós. Basta apenas que nós possamos compreender, abrir o nosso entendimento para a sua compreensão. E todo aquele que aceitar o Cristo, que praticar a sua atitude, a atitude que o Cristo nos intima a fazer, ou seja, seja amoroso, ame a Deus, ame aos seus irmãos como a si mesmo. Então, todo aquele que se dispõe a seguir esse caminho terá a sua recompensa no seu desenvolvimento moral. E é isso tudo o que nós desejamos, para todos vocês, para todos nós. Meus irmãos, nós estamos encerrando então aqui a nossa explanação. Espero que tenha sido de utilidade para vocês e que cada um de nós possa refletir e adotar as medidas necessárias para sermos agraciados com a presença de Jesus em nossa casa. Muito obrigado pela atenção e que a paz esteja com todos. Que assim seja. Queremos então agradecer ao nosso irmão pela bela palestra. Agradecemos aos mentores espirituais que o iluminou para que ele nos trouxesse essas suas palavras. E agradecemos pela vida ao grande arquiteto do universo e agradecemos pelo amor, pela luminosidade, pelo guia e modelo que ele é, a Jesus, que nos guia em direção aos mundos felizes. Vamos então cantar uma música que foi por inspiração nos dada, caminhar com Jesus por toda a eternidade. Eu quero caminhar com meu Jesus por todos os caminhos que ele andar. Ele já mostrou um caminho para andar, pedindo para as pedras retirar. São muitas pedras, eu sei, mas essas pedras fui eu quem coloquei. Eu sei que não estou sozinho, eu vou tirar as pedras e também esses espinhos. Vou perdoar aqueles que me ofendem, não vou apontar o erro do meu irmão. Não vou julgar porque não vim para julgar, eu vou amar, é de Jesus esta lição. Eu vou amar, é de Jesus esta lição. Quero desejar a todos uma noite cheia de paz, de amor e de luz, e tenha Jesus no coração. Que assim seja. Agradecemos também ao nosso palestrante pela lição de suas palavras. Encerraremos contemplando a nossa mãe Maria de Nazaré. Salve, ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por todos nós, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Acoberto, ó Mãe amada, todos nós, com um manto de luz, iluminando todo o nosso ser e iluminando os nossos caminhos em direção a Jesus, que assim seja.